day, Mr. Divaldo Pereira Franco. Please join us in welcoming Mr. Franco with his topic, Spiritism, the Future of Religions. Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, jovens, caras amigas e amigos que nos acompanham pela televisão, a tvc.com, nossos votos cordiais de muita paz. A criatura humana é um complexo muito difícil de ser entendido. O psicólogo inglês Pedro Ouspensky tem asseverado que a criatura humana é um ser ainda em formação. Diariamente, este ser em formação está adquirindo mais amplas conquistas para o seu desenvolvimento ético-moral, que Allan Kardec denominava como intelecto moral, em que as duas faces da vida, a inteligência e o sentimento, levam-no à verdadeira sabedoria, no qual não haverá predominância de um sobre o outro, mas perfeita identidade de valores que capacitarão este ser em processo evolutivo a plenar acima das vicissitudes, quando irá adquirir, sem dúvida, a total plenitude. Para podermos reflexionar juntos a respeito desse processo de evolução, o admirável psicólogo espanhol Emílio Mira y López estabeleceu que o pensamento humano desenvolveu-se ao largo dos milênios, pouco a pouco. E à medida que esse desenvolvimento se deu, o indivíduo atingiu hoje o denominado período do pensamento racional. E como Mira y López era especialista em comportamento, ele se utiliza da imagem de uma criança no seu processo de aquisição de conhecimentos para atingir a idade adulta. Ele divide, então, a evolução do pensamento em 5 fases. Observando-se a criança, se há de notar que, no primeiro período, a criança é apenas um amontoado de instintos. Não tem qualquer possibilidade de discernimento, de razão, de conhecimento. Tudo lhe é automático. Os fenômenos básicos da nutrição, da eliminação das atividades nutrientes e o sono são as características básicas da criatura, que, no entanto, traz, como Allan Kardec muito diz, e com propriedade, o germe da vida, da mesma forma que o carvalho traz a sua bolota. Naquela pequenina semente encontra-se desenhada toda a grandiosidade da árvore soberba, que um dia projetará sombra, oferecerá lenho e segurança à humanidade. Então, esse período ele denomina como sendo o período arcaico do pensamento. O pensamento está ainda muito no inconsciente profundo deste ser infantil, que é apenas uma massa sofrendo os automatismos da evolução. Se nós transferirmos da criança para a sociedade, este primeiro pensamento da evolução é aquele que caracteriza as primeiras expressões humanas no trânsito entre o primatas homini e o Homo sapiens. A criatura humana é infantilizada, não sabe discernir, luta pela sobrevivência por causa da força. A sua característica é a brutalidade, a necessidade de preservar a vida.
e desta maneira defende-se. Para defender-se, agride. A melhor maneira brutal para a defesa é a agressão antecipada, o que na cultura demonstra um ato de covardia. Todo indivíduo covarde primeiro agride, no mecanismo de autodefesa para não ser atacado. Esse período o ser humano demorou alguns milhões de anos para poder criar no seu habitat o conhecimento das funções da vida, entender de alguma forma as manifestações sísmicas, o olhar de Deus que se apresentava um tanto furibundo, demonstrando a este ser primário que a jornada seria infinitamente longa, mas é inevitável a lei do progresso. E a criança, inadvertida ou propositalmente, vai evoluindo e passa para o período primário. Já sabe distinguir aqueles que com ela convivem. O seu olfato é muito apurado e ela sabe quem são as pessoas que a protegem, como as pessoas que a ameaçam, através do odor de cada um. É muito comum nós vermos uma criança lhe transmite um odor que ela não conhece. Então é uma ameaça. Ela se volta para quem já conhece, agarra-se, dá as costas e chora. E então nós, adultos infantis, dizemos, ela me estranhou. Claro, ela nunca nos viu. Não poderia nos receber com um sorriso, com afabilidade. Mas como ainda não tem o discernimento, é o odor, uma herança da fera. A fera pode distinguir a caça através do odor, que alcança a uma distância muito grande, a depender de cada espécime. Os felinos, em especial, e os elefantes, podem sentir o odor a alguns quilômetros de distância. E com este radar odorífero, marcha na direção da presa com uma segurança extraordinária. Então a criança vai evoluindo e o seu sentimento, o seu pensamento agora é primitivo. Ela faz recordar aquela fase da caverna em que nós procurávamos o acolhimento da gruta, nos escondíamos das forças, a criança se encolhe no carinho materno, procura dormir muitas vezes tomando uma posição típica de dobrar-se sobre si mesmo, quase uma posição fetal. É o mecanismo evocativo da fuga para a caverna. O homem primitivo, que estava na floresta, no período, portanto, arcaico, nota que a floresta é perigosa e se refugia da montanha, das covas. Quanto mais escuras e profundas, melhor para a sua autodefesa. Mas a evolução continua e, de repente, a criança começa a observar. Desenvolve-se-lhe a capacidade visual graças ao nervo óptico e lhe chama a atenção as cores variadas. Ela passa a distinguir o sorriso. É curioso que a primeira expressão da criança normal é o sorriso. Ela não sabe por quê. Os grandes técnicos no estudo da vida infantil, como o Dr. Klein, um alemão dedicado à fisiognomia, viviam preocupados como é que a criança aprende a rir. Ela terá visto alguém sorrir? É provável. No caso materno, logo que a mãe pega, a primeira coisa é um sorriso, é a carícia, é o elogio do bebê. E talvez isso lhe infunda uma certa segurança. Qualquer atitude da criança, ela então sorri. Mas já é um pouco de discernimento, é um insight de comunicação com o mundo exterior. O riso é a fuga, melhor. O choro é a fuga. O riso é o encontro com a sociedade. É o homem primitivo agora tentando sair da intimidade da caverna. Está, portanto, no pensamento primitivo. Tudo ainda é automático. Mas, de repente, a criança chega aos 2, aos 4 e alcança os 6 anos. É o período fascinante do egocentrismo. A criança acha que o mundo foi feito porque ela existe. É o instante em que tudo é dela. E é curioso como os adultos infantis
acham que seu filho é o melhor do mundo, que é o mais leal, que tem o melhor discernimento, a maior inteligência. E quando as crianças estão brincando, naturalmente sempre temos a briga que faz parte do egocentrismo, especialmente se houver um brinquedo. O brinquedo que é de fulano passa a ser de Beltrano, e eles começam a lutar. E os pais, que também são egocêntricos, encolerizam-se, reagem contra a criança, principalmente se a criança for do vizinho, porque o seu filho é sempre a grande vítima. É que o pai ainda está na mesma fase egocêntrica. Apesar de já ter evoluído intelectualmente, no emocional ele é egocêntrico. O homem primitivo, nesse momento, sai da intimidade da furna. Ele dá-se conta que a furna não lhe oferece segurança, porque basta que uma fera se adentre, ele não tem como evadir-se. Basta que chegue o inimigo de uma outra tribo, que ele não entende, não tem ainda razão, e ele fica ali totalmente encurralado. Surge de uma ideia, a construção palafita. Ele vai para o lago, ele vai para o pântano, ergue sobre estacas a sua casa, porque ali ele tem uma visão de 360 graus. Se vê o inimigo por um lado, ele foge pelo outro. Se ele se sente cercado, ele desce pelo fundo da casa, nada e vai sair distante. Nesse período, a criança é imensamente astuciosa. Ela possui 1000 mecanismos de defesa. E o mais importante é a mentira. Ela sempre estará imaginando uma maneira de não ser surpreendida na sua debilidade. Quando a criança é rica, disse que ela tem muita imaginação. Quando é pobre, disse que ela é mentirosa. Então, é essa pequena diferença sutil na evolução psicológica. Na Mansão do Caminho, que tem sido um laboratório para nós, estudamos durante estes últimos 68 anos a vida infantil. E começamos a aprender com as crianças, que são os melhores mestres, todos esses mecanismos de defesa, herança dos felinos que a criança traz. A mansidão do gato, aquela carícia de roçar-se, vai pedir qualquer coisa depois. É este mecanismo de conquista, não da inteligência, mas da astúcia. A astúcia não é inteligência, a astúcia é instinto. Nós fazemos como que automaticamente. E então o homem está ali nas palafitas, perfeitamente agasalhado, e a criança está nesse momento egocentrista, que é curiosíssimo. Eu era hóspede de uma família, oportunamente, que tinha um filho de 4 anos. E então, certo dia, estavam brincando, o de 4 anos e o do vizinho, que tinha 5. E disputavam um carro, que era do vizinho. Mas o de casa disse, esse carro é meu, foi papai que me deu, o outro não foi, puxa para lá, puxa para cá. O mais frágil, de 4 anos, caiu. Caiu e deu um arranhãozinho. O pai ficou enlouquecido, pegou o filho e olhou para o outro e disse, assassino, vou levar o meu filho para o exame de corpo de delito, para levar seu pai à justiça. E agarrou o meninozinho que chorava, e quando o meninozinho ia andando, e eu olhando a cena, então ele parou o choro e virou para o outro assim, João, não saia não, que eu volto já para a gente brincar, viu? Aí o pai disse, fica sem vergonha, já jogou lá, porque a criança não tem esse discernimento, e a briga infantil faz parte do desenvolvimento da própria inteligência. É a maneira de discernir entre o bem e o mal. E a imaginação que traz todos esses arquétipos ancestrais, aqueles arcaicos que estão impressos na natureza, que Jung chama o inconsciente coletivo, começam a entrar no consciente e atropelam. Então a criança tem uma imaginação riquíssima, ela não sabe o que é certo, não sabe o que é errado, por mais que nós digamos, não pode, não põe o dedo aí que toma choque. Ele nem sabe o que é choque, mas ele não põe o dedo aí. E quando ele toma choque, viu, eu lhe falei, porque nós somos tão infantis, a criança não entendeu nada. Deixa para vai entender lentamente. Na Mansão do Caminho, nós tivemos uma criança extraordinária, foi um dos meus maiores professores. O nome dele era Julinho. E eu coloquei o nome Julinho Terror.
Porque dos 4 aos 6 anos ele era um terrorista que ensinou a Bin Laden a técnica dos crimes. Porque ele fazia tudo errado, na hora errada, no lugar errado. Ele sempre estava. E mentia com uma naturalidade, com um brilho nos olhos, que eu ficava fascinado. Eu digo, meu Deus, ele vai ser um grande intelectual, porque é tão mentiroso assim, vai ser um romancista. Ele vai ganhar o concurso desses grandes imaginadores de romances. Mas ele mentia tanto que já estava se tornando mórbido. Quando ele completou 6 anos, eu resolvi aplicar a melhor técnica. Meu Deus, como é que eu vou fazê-lo entender o que é certo e o que é errado? Ele ainda estava no período egocêntrico. O sol brilhava porque ele existia. Então, um dia eu reuni 16 entre 4 e 6 anos para dar uma aula, para explicar o que era verdade, o que era mentira, porque de alguma forma é filosófico. É uma aceitação tácita da sociedade, então é verdade. É uma negação da sociedade, então é mentira. Isto é certo porque tem o status quo. E isto é errado porque não é aceito. Para a criança discernir é muito difícil. Reuni-os todos e contei uma história. E disse, hoje eu vou falar sobre a mentira. Ele logo brilhou, olhou para mim e sorriu, porque ele sabia que ele era o rei da mentira. E também vou falar sobre a verdade. Ele continuou sorrindo. Eu tirei a caneta e disse, observem bem o que eu vou fazer. Olhem bem. Todos olharam. Aí eu perguntei ao primeiro, meu objetivo era Julinho. O que é que eu fiz? O primeiro disse, a caneta escorregou de sua mão. O outro, quando ela escorregou, você segurou logo que você é rápido. E aí cada um foi dizendo. Quando eu cheguei, Julinho, o que é que eu fiz, Julinho? Você ia jogar a caneta fora. E então parou e jogou fora. Mas como você é muito casquinha, muito sovina, aí você segurou a caneta. Aí os meninos todos ficaram olhando e digo assim, aí é uma mentira, Julinho. Tudo isso você criou, não tem nada a ver com o que eu fiz. Veja bem, o que é que eu fiz? Soltei a caneta com a mão e peguei com a outra. Então, se alguém lhe perguntar, o que é que o tio Divaldo fez? Escapuliu a caneta e ele pegou. Ah, então isso é verdade? Pô, quer dizer, poxa, pô, tio. Eu digo, é isto, meu filho. Daí você tem sempre que observar e falar exatamente o que aconteceu. E se a gente quiser mudar? Ele é uma mentira. Ah, mas ele entendeu. E eu fiquei tão feliz porque havia conseguido este mérito transcendental. Daí, uma semana, eu estava na minha sala, trabalhando, quando o porteiro da mansão me chama pelo interfone. E me disse, Divaldo, está aqui uma senhora que pretende falar com o senhor. E eu respondi, o senhor sabe que eu tenho horário para tudo. Peça que ela venha à noite, depois das 18 horas, que eu atendo até a madrugada. Todos os dias eu começo a atender, antes da reunião doutrinária, depois faço a reunião e prossigo atendendo até o último. Eles, mas, Divaldo, o caso dela é urgente. E eu expliquei, mas eu não posso atender agora. Você sabe que agora eu reservo essas horas para a administração da comunidade. E não posso atender. Mas, Divaldo, é um caso tão grave. Eu aí me irritei. Mas me irritei sorrindo, né? Assim, eu me irritei por dentro e por fora. Eu digo, mas você vai para Minondas. Aí falei bem suavemente. Quando se fala bem devagar, está com raiva. Você vai para Minondas. O senhor sabe que eu não posso atender. E já que o senhor está com tanta pena, atenda. Não, tio, mas ela quer falar com o senhor. Diga então que eu não estou. E bati o fone, suavemente. Bati o fone e quando eu acabei que me recompus, quem estava na sala? Julinho. E eu não havia notado. Ele veio, chegou bem da frente de mim, pôs as 2 mãos na cintura e disse, mentindo, hein? Eu perdi o jogo, mas adulto é muito astucioso. Eu disse, olhei para ele com bem, Julinho, quem está mentindo? Você. Porque criança não tem medo de nada. Você, eu digo, Julinho, eu estou dizendo que não estou lá no portão. Ele, outra mentira. Você está dizendo que não está na mansão, não é? Então peguei o interfone, adocei a voz.
Seu Epaminondas, diga à nossa querida irmã que eu já cheguei. Julinho olha, dá uma risada. Outra mentira! Você não saiu, como é que chegou? Eu disse, Julinho, morra, pelo amor de Deus, morra. Desapareça, Julinho, para eu não lhe estrangular. Ele aí me deu aquele olhar de quem detinha o meu segredo. Isso foi. E eu fiquei arrasado. Meu Deus, logo com o herói, com o Batman da mentira. Como é que eu podia agora ter dignidade? Mas mantive a postura, porque adulto sabe como é. E comecei a pensar como me reabilitar. E brincava com eles, mas não tinha coragem da abordagem, porque eles me olhavam fazendo. Como que sabia do meu segredo. Por fim, quando atenuou a tempestade, eu estava brincando com ele, mas outros, e disse, pois é, as pessoas são tão insistentes que nos obrigam a mentir. Às vezes, eu não posso atender. Ah, mas faça uma força. Mas eu não posso atender. Ah, mas se quiser, mas mesmo querendo, eu não tenho tempo. Ah, então, não estou. É uma mentira. Mas é uma mentira que não ofende. Então nós chamamos isso uma mentira branca, porque não ofende a ninguém. Ele diz, tio, então tem mentira branca? Eu digo, tem. Cai nota dele. Eu digo, tem, meu filho. E quando é uma mentira horrorosa? Eu digo, é uma mentira negra. Poxa, tem discriminação até na mentira. Então, eu digo, Julinho, eu também minto. Eu minto porque as pessoas me obrigam. Eu tenho uma vida muito organizada. Eu digo, não posso. Mas, Nivaldo, faça um esforço. Só se eu não dormir. Não durma. Aí eu morro. E aí expliquei. E ele ficou com compaixão de mim, porque eu também mentia. Um dia, conversando com Chico Xavier, eu contei o fato. E o Chico disse, meu filho, vou lhe ensinar uma técnica. Você vai dizer a Julinho que você não mente. Você posterga a hora de dizer a verdade. Agora, para eu ensinar a ele o verbo postergar, quando eu voltei de Uberaba, ele disse assim, tio, esteve com Chico. Eu digo, e ele me deu uma lição de sabedoria. Ele disse que eu, assim, as pessoas respeitáveis, né, Julinho? As pessoas de mais idade, os educadores, que nós não mentimos. E aquilo tudo que o senhor mentiu, eu digo, não, eu não menti, eu adiei a verdade, eu deixei para dizer a verdade no outro dia. Ele disse, boa desculpa para mentira, não é? Pois bem, hoje meu filho é um escritor, portanto é um grande mentiroso, porque ele escreve coisas que não aconteceram e a gente diz, meu Deus, parece que isso aconteceu até comigo. Então esse fenômeno de desenvolvimento do pensamento é fascinante, porque logo vem o quarto período. Depois deste período egocêntrico, nós vamos ver na cultura a construção das cidades, o período racional. A pessoa começa a entender o sentido da vida, o significado da vida. Mas nesse processo antropopsicológico, há também aquele de natureza sociológica. Na fase arcaica, a pessoa não crê em nada, porque não tem absolutamente conceito de vida além da existência material, nem sabe o que é existência material. Mas à medida que sai do arcaico para o primitivo, já os espíritos retornam e adentram-se nas cavernas. Paleontólogos constataram na gruta de Feldofer, na África do Sul e em outras grutas, que o homem primitivo colocava o crânio dos seus mortos à entrada da cova. E era um ritual universal, seja na Lagoa Santa, no Brasil, seja na China ou em qualquer parte do mundo. E então eles deduziram que isso era um ritual para impedir que os mortos voltassem. Porque eles viam a pessoa cair, decompor-se, desaparecer. E subitamente uma sombra. Então veio o primeiro culto. O culto de natureza aselvajada. Kardec aborda
que os deuses primitivos eram muito perversos, porque eram os espíritos desencarnados que retornavam e exigiam o sacrifício humano. Então, para poder aplacar esses deuses, escolhia-se o mais belo espécime humano para o sacrifício. Era o deus Baal e tantos outros que exigiam a vida de virgens, o primeiro tabu a respeito do sexo, que a virgindade, o ímã, é naturalmente um laço de ligação com a divindade. Não tem nada que ver. É um fenômeno biológico que não tem nenhum sentido ético. Você pode estar em absoluta castidade com uma alma profundamente devassa. E se pode ter a ausência de qualquer virgindade orgânica com a alma em estado de pulcritude. O maior exemplo é Maria de Magdala. Ela bebeu até as fezes a taça da corrupção. E ao encontrar Jesus, ela se dignificou de tal forma que foi elegida para vê-lo depois da desencarnação. Muitas vezes eu me perguntei por que ele apareceu à ex-meretriz e não à sua mãe, a quem tanto amava, não a João, que foi o espírito de predileção, não a Pedro, a quem ele confiou todo o rebanho, porque Maria de Magdala fez a maior revolução moral da humanidade. Saiu de um pântano na condição lirial e transformou-se completamente, porque aquela pessoa morta ressuscita, rica de beleza e de encantamento. E Jesus a elege exatamente para ensinar que ele detesta qualquer manifestação de aparência, mas ele aceita toda a doação de caráter profundo, de transformação moral superior. Então, os deuses exigiam sacrifícios humanos, mas já no período racional, esses sacrifícios humanos foram derivados para os sacrifícios animais, porque os deuses tinham sede de sangue, vampirismo. Os espíritos primários eram ainda no além vampiristas. Eles vampirizavam as suas vítimas e exigiam este contributo. À medida que foram evoluindo, também foi se modificando a paisagem religiosa. O culto, o cerimonial, para depois instituir-se a crença religiosa. Vamos encontrar os primeiros xamãs, os primeiros feiticeiros, aqueles que interpretam as noções dos astros, as conjugações astrológicas, para falar sobre os destinos no período racional. O período racional é o período da civilização. Nós vamos encontrar a criança já saindo da adolescência para o período de adulto, quando começa a discernir. É o momento mais difícil, porque é o momento da transição. É o momento em que a razão diz uma coisa e a necessidade biológica diz outra. Durante um largo período da infância, primeira infância, segunda infância e juventude, caracterizam-se as necessidades da evolução. É o período sublime para educar. O que se não conseguir na infância, dificilmente se conseguirá na idade adulta, porque é muito mais fácil educar, criar hábitos saudáveis, do que reeducar, anular os hábitos, os vícios, os condicionamentos, para impor outros hábitos. O que é educar? Criar hábitos socialmente considerados saudáveis. Se nós não os temos saudáveis, temos-los insalubres, doentios, mórbidos. E Deus, por uma infinita sabedoria, fez que a infância humana fosse a mais longa dentre as infâncias animais. Muitos animais, os insetos nascem todos adultos. A maioria dos animais já levanta-se depois do parto, começa a tropeçar e ergue-se. Alguns deles, já a 1 ano de idade, estão com capacidade procriativa. O ser humano tem um largo período em que ele está num tipo de gestação dos valores internos para preparar ou dar continuidade à existência. No período racional, surge a experiência do que chamamos o bem e o mal, que são duas colocações filosóficas. Porque, em realidade, só existe o bem, porque Deus é amor. A desatenção em relação ao bem deu lugar ao que nós chamamos o mal. Mas Deus sempre converte o mal numa boa coisa. Aquilo que é aparentemente o mal sempre termina tornando-se um grande bem. Todos nós, por isso, temos o dever
de auto-perdoar-nos. Mesmo que cometamos o deslize, o crime mais hediondo, por um instante de alucinação, de inarmonia interior, nós temos o dever de nos concedermos o auto-perdão, porque é caindo que se aprende a levantar. As quedas infantis são extraordinárias. Aquele pezinho de bolo redondinho, até achatar e poder ficar em pé, é algo colossal. Mas depois que fica, a estrutura lhe dá um equilíbrio. Depois que nós erramos e aprendemos a técnica de como bem nos comportarmos, ético, moralmente, dificilmente voltamos a errar. E quando se dá, de imediato nós corrigimos. É a queda que vai parecer desastrosa e nós nos defendemos mecanicamente para salvar o organismo. Neste período racional, nós então vamos encontrar a manifestação lógica do mundo espiritual. Já naquele período do egocentrismo, aceitamos as comunicações como verdadeiras. Os espíritos voltavam e nas grandes cavernas, os paleontologistas encontraram rituais. Em torno das cinzas havia sempre pedaços de madeira ou pedras com um dibuixo que seria a representação do indivíduo. Porque a criatura humana primeiro escreveu para depois falar. A primeira comunicação foi rupestre, nos desenhos nas covas, para depois sair dos gruídos animais e começar a modular a palavra. Era o desenvolvimento da terceira, da parte cerebral encarregada do centro da palavra. A terceira circunvolução frontal esquerda, que ela vem com o desenvolvimento do neocórtex, a parte sublime do cérebro. A parte primitiva, logo depois a intermediária, e essa parte grandiosa que nos deu a dilatação da fronte, onde está a vida sublime, a consciência e onde está o superconsciente. Nós chegamos à fase em que hoje a fé é de natureza racional. Abandonamos, por exemplo, os cultos sacrificiais. Deixamos de matar o ser humano, deixamos de matar os animais, e agora passamos ao culto dos vegetais para o embelezamento. E o que está ocorrendo? A sociedade está ultrapassando a fase racional para o pensamento cósmico. Já pensamos em termo cosmológico, já não nos bastamos a deter em determinados paradigmas, em parâmetros estatuídos por legislações ou pela tradição. Já jogamos o pensamento além daquilo que é material e passamos a acreditar no Cristo cósmico, nesse sentimento transcendente do Deus como absoluto, que não é palpável, porque ele está em tudo, mas manifestando-se de uma maneira superior. Ocorre, então, neste período, que nós atingimos uma tal sutileza que já não se usa mais cortar as flores. Trazem-se os vasos decorativos para sempre preservar a vida. E vai chegar um dia, como está no Evangelho segundo o Espiritismo, que o sacrifício mais agradável a Deus não será de dar coisas, será o da nossa transformação moral para melhor. Este é o grande sacrifício que nos está reservado. Então, Mirei Lopes, que é materialista, sonha com um mundo de transcendência, com um mundo de generosidade. É a criança que, chegando à idade adulta, vai agora passar pelos períodos da transformação evolutiva. Vem a maternidade, vem a família, e então vem agora a renúncia do egocentrismo para cuidar da família. Infelizmente, a partir dos anos 60 do século passado, a família se desagregou. E por isso temos a violência urbana cada dia pior. Porque não havendo um lar bem estruturado, a família se desagrega. E quando a família se desagrega, a sociedade se corrompe. E a sociedade, com uma grande família, desaparece no seu contexto de harmonia. A agressividade sai do lar para a rua, sai da rua para as comunidades de recreação, de trabalho, para todos os lugares em que esteja a criatura humana. E este é um grave perigo, porque isso fomenta as lutas de classes, fomenta o exacerbado preconceito, porque renasce o egocentrismo. Eu sou melhor, o meu é muito melhor. Eu recordo-me de uma cena norte-americana que me impressionou muito há uns 50 anos, quando eu li a história de uma mulher afrodescendente, Mary Jane McLeod Bethune.
Ela era descendente de escravos na Carolina do Norte. E ali nos algodoais imensos, aos 10 anos de idade, tinha ela um sonho. Queria aprender a ler e a escrever. E todo mundo sabia ali naquele algodoal que Mary Jane era a menina mais inteligente daquela família de 12 membros. E tinha o atrevimento de querer aprender a ler e a escrever. E a notícia foi passando de boca a boca, até que um dia apareceu no algodoal uma senhorita. Sim, era senhorita. E era afrodescendente, procurando por Mary Jane. Mary Jane apareceu, ele estava com 12 anos, e ela perguntou: é verdade que você deseja aprender a ler? Sim, é verdade. E você tem religião? Aquela jovem era Quaker. E toda vez que pronunciava o nome de Deus, ela tremia em respeito à divindade. Ela disse: religião? Lá em casa nós rezamos. Mas ela não tinha tempo, levantava às 5 horas da manhã com o pai para o algodoal, chegava em casa às 7 ou 8 horas da noite. Alimentava-se, dormia, ela dormia numa vida quase repetitiva, animalesca. Comer, dormir, trabalhar, procriar. E então a jovem ficou profundamente sensibilizada e conseguiu uma bolsa de estudos para Mary Jane numa escola a 8 quilômetros ali da casa em que ela morava. Os pais não tinham muito interesse que ela fosse estudar, porque era 2 braços a menos na colheita do algodão. Mas ele aqueceu. E para ir à escola, Mary Jane usava uma carroça, a carroça do lixo. No primeiro dia, ela tomou banho, se vestiu, a roupinha engomada e foi para a escola. Quando ela voltou à noite, a família estava toda reunida e o pai havia conseguido uma vela de uma lata de lixo, acender a vela, estava com o jornal na mão. Quando ela sentou, o pai disse: leia. Ela disse: mas papai, hoje foi a primeira aula. Demora. Demora? Então essa coisa é para branco. Não vou deixar mais. E então foi aquele verdadeiro horror. Ela chorou muito, a mãe interferiu. Por fim, Mary Jane voltou à escola, fez o primário, até a 4ª série. E agora a bolsa de estudos terminava. E ela voltou aos algodoais e cantava, e falava muito sobre Deus. E dizia que um dia Deus desceria à terra, e iluminaria a alma negra dos escravos, libertando-os. Nesse ínterim, vem a libertação dos escravos. E Mary Jane vai gozar os direitos de cidadania, que ainda lhe eram profundamente negados. Continuou na sua saga. E 3 anos depois, aquela mesma jovem volta e diz a Mary Jane que havia conseguido uma bolsa para ela em Chicago. Era uma bolsa fornecida por uma religiosa Quaker. Era uma costureira. Ela trabalhava muito à máquina e tirava 1/3 do seu salário para educar uma criança negra. Então, Mary Jane vai agora estudar nessa escola de Chicago. Todos ali da fazenda reúnem seus haveres para poder prepará-la, porque ela havia recebido a bolsa da escola, mas não a bolsa alimentícia. E ela parte. Quando chega a Chicago, encontra 2 mulheres brancas que a esperam. E ela fica emocionada de ver que 2 brancas estão esperando por ela. Levam na escola. Quando ela entra, estava escrito: entre para aprender, na porta. Então, quando ela atravessa o portão e volta-se para trás, estava escrito: saia para servir. Nós usamos essas 2 frases na Mansão do Caminho. Colocamos a primeira: entre para aprender, e na volta: saia para servir. Mary Jane foi ser empregada das meninas brancas. E como era muito inteligente, também dava aulas às colegas. E tornou-se professora. Fez-se professora, o que foi extraordinário para ela, e conseguiu uma oportunidade para ir para a Califórnia, para uma escola de crianças negras em Osmond, numa praia da Califórnia. Mas quando lá chegou, era um pardieiro terrível. E ela não tinha qualquer recurso, um salário miserável. Então ela leu algo interessante, que estava visitando a região, Mr. Ford, na época dos primeiros automóveis, um homem muito rico, crente na reencarnação. Então ela resolveu fazer uma carta a Mr. Ford, pedindo para que a recebesse. E para a surpresa de Mary Jane, ele aceitou recebê-la. E ela se vestiu um dia de verão na Califórnia, foi muito bem vestida, mas achou que não estava tão bem vestida. Ao passar por uma lata de lixo,
ela encontrou um casaco de pele que havia sido jogado fora. Fazia um pouco de calor, mas ela vestiu. E transpirava um pouco mais, mas estava tão elegante. Amarrou o cinto, chegou à porta do hotel e disse: eu tenho uma entrevista com o Mr. Ford. E então o atendente disse: mas negro não entra aqui no hotel. Ele disse: mas eu tenho uma entrevista. Mas negro não entra aqui no hotel. Mary Jane não se deixou abater. Orou a seu Deus, tremeu e teve uma ideia. Fez o contorno, subiu pela escada de incêndio ao 9º andar. Entrou pela janela do 9º andar e chegou ao apartamento, tocou a campainha. Quando a porta foi aberta, o mordomo olhou para ela e disse: tenho uma entrevista com Mr. Ford. Falou bem alto. Ele disse: mas você é negra. E então ela disse: Mr. Ford, me espera. Ele não perguntou qual era a cor da minha pele. E o Sr. Ford ouve aquela discussão à porta. Manda entrar. Sou Mary Jane. Manda entrar. Quando ela se adentra, ele sorri e diz assim: mas eu não esperava que fosse uma negra. Ela disse: não totalmente. Olha os dentes, os olhos. Eu também tenho aqui as marcas. Ele ficou encantado. Conversou com ela: que deseja de mim? Eu desejo, Mr. Ford, que você me ajude a construir uma escola para as minhas crianças negras. Uma escola superior. E ele disse: a senhora tem um terreno? Tenho, sim, senhor. Onde é? Ah, Mr. Ford, venha comigo. E agora ela desceu no elevador de brancos com Mr. Ford. Sentou-se no carro aberto ao lado dele. Quando ela passou pela porta que o porteiro a viu, ela deu um adeuzinho de pirraça. E ele ficou intrigado como aquela que não entrou, saiu. Era o meu caso. Eu não saí e voltei. Ela não entrou e saiu. Então pega o automóvel e ela vai dirigindo o chofer, que também era afrodescendente, até a montanha de lixo. Quando chega ali na montanha de lixo, ele pergunta: mas onde é afinal a sua escola? Ela disse: aqui. A minha escola está aqui. E o que é que você quer que eu faça? Que tire daqui e coloque ali. Ele disse: mas é um depósito de lixo? Exatamente. Porque é um depósito de lixo que está infectando a cidade. Se o senhor beneficiar o solo, nós ergueremos uma escola. Aí nasce a saga desta mulher extraordinária que educou mais de 10 milhões de coloreds, como eram chamados os afrodescendentes na época. Tornou-se um verdadeiro símbolo. E quando lhe perguntavam: qual é a sua religião? Ela dizia: a minha religião é a da educação. Criar cidadãos para a América. Durante a Segunda Guerra Mundial, quando o presidente Roosevelt cancelou todas as doações, todos os convênios por causa do esforço de guerra, Mary Jane pediu-lhe uma oportunidade. Ele recebeu-a para uma entrevista. E ela então lhe perguntou: é verdade que a Sua Excelência, o presidente, cancelou todas as dotações para as obras de caridade? Ele disse: sim, senhora. Estamos em guerra. Ela disse: mas esta guerra é transitória. Eu estou na guerra contra a ignorância. E venho pedir à Sua Excelência que não cancele as dotações para as nossas escolas. Ele disse: mas senhora, eu não posso abrir exceções. E ela se teria levantado, apontou para o presidente e disse: muito bom. É bom que eu saiba do seu temperamento contra os pobres, porque na próxima eleição eu não votarei em Sua Excelência. E foi a única entidade que manteve todas as subvenções governamentais. Porque nesse ínterim, ela teve um problema cardíaco, mas teve também um problema de apendicite. E foi levada em Chicago de urgência para o hospital. Estava ela com as dores tremendas, possivelmente o apêndice estrangulado, e foi levada de imediato à mesa de cirurgia de urgência. Mas quando os médicos chegaram, disseram: mas é uma negra? Recusamos-nos a atendê-la. E saíram, deixaram-na. Ela se teria levantado, com muita dificuldade, olhou para o céu e disse: você está brincando comigo. Se eu sair desta, nunca mais, neste país, alguém morrerá de uma problemática dessa natureza por causa da epiderme negra. E ficou boa. A primeira coisa que fez foi criar uma universidade, começando por uma faculdade de medicina. E à medida que os anos se passaram, Mary Jane McLeod Bethany casou-se, divorciou-se,
vivia acompanhada por 2 médicos cardiologistas. E era convidada para representar a Unesco na organização racial pelo mundo, proferindo conferências. Sempre assessorada pelos 2 cardiologistas, que lhe permitiam falar 20 minutos, repousar 20 minutos e falar 20 minutos. Por volta de 1949, havia o início da televisão norte-americana e havia o programa Costa a Costa. E ela foi chamada para poder conhecer agora a veneranda mulher que havia contribuído com 1/3 do seu salário para torná-la uma cidadã digna. Ela sentou-se e reconheceu a velhinha, já nonagenária. As 2 abraçaram-se e comoveram a América pelo sentido de amor. E no momento em que o repórter, o âncora, apresentava as 2 mulheres e comovia o país, ele perguntou-lhe: senhora Bethany, qual é a sua religião? Ela respirou fundo e disse: a do amor. Só há uma religião no mundo, a que suplantará todas as religiões, a religião do amor. Mary Jane havia alcançado o pensamento cósmico. Mas será que no futuro haverá uma religião predominante em detrimento das outras? Allan Kardec perguntou às entidades venerandas: o Espiritismo será a religião do futuro? Era uma manifestação egocêntrica. E de imediato os disseram: não, será o futuro das religiões. É um jogo de palavras extraordinário. Não seria uma religião predominante, como tantas outras que predominaram e sucumbiram. Mas todas as religiões iriam adotar lentamente os paradigmas do Espiritismo. Porque todas as religiões creem, predicam, sugerem, lutam pela crença na imortalidade da alma. Só, no entanto, o Espiritismo prova a imortalidade da alma através da comunicação dos espíritos. É o laboratório da mediunidade que oferece esse campo extraordinário de investigação. Desde aquela investigação mais rude de atarem-se os médiuns a cordas, de aplicarem medicamentos soníferos para que perdessem a consciência, e de realizar experiências brutais, como fez Charles Richer com Slade, o médium inglês, que era portador de um problema, um pequeno tumor sebáceo no crânio, e era um indivíduo de temperamento covarde, tinha muito medo da dor. E Richer, para saber se o seu transe era profundo, primeiro hipnotizou, e depois colocou soda cáustica sobre a formação tumorosa, enquanto ele continuava sorrindo, e a soda cáustica lhe comia os tecidos. Ao ser despertado, urrou de dores, sendo necessário aplicar um anestésico forte. Então os médiuns deixaram de ser aquelas cobaias de laboratório para serem as pontes da mensagem divina. Isto porque, na sociedade terrestre, existem 2 biótipos humanos. Por uma razão muito interessante. Na Palestina existem 2 mares. Um mar é gentil, é o Mar da Galileia. Ele está numa fossa da terra, 200 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. E uma pequena corrente que nasce ao norte, quase um filete de água, vai recebendo afluentes e confluentes e desce numa cascata transparente e enche aquela fossa. Então aquele mar é de água doce. A água é transparente que se vê o fundo. E os peixes ali abundam. Ao tempo de Jesus, os historiadores como Scholem Asch, o judeu, escrevendo sobre o Nazareno, dizem que havia uma média de 2.000 embarcações pesqueiras. Era, portanto, o mar da alegria. As crianças brincavam na praia. Os tamarindeiros em flor, a balsamina, a erva que o vento penteava, oferecendo o suave perfume da lavanda nos meses de Nisan e de Kislev. Foi ali que Jesus cantou as belas páginas no altar da natureza, as páginas de vida, da crença no amor e na imortalidade. Mas aquele mar que é tão gentil
Mais adiante ele tem um sangradouro. E esse sangradouro atravessa o deserto da Judeia, levando cálcio, substâncias sulfurosas, e morre. Morre salinizado. É o Mar Morto. Em volta estão as grandes montanhas da Cordilheira da Judeia. Não há vida, não há um tom de verde. Agora estão plantando tamareiras, mas antes não havia nada, apenas alguns cabritos montesas. E aquela desolação, a temperatura atinge 50 graus. Ali no alto havia algumas residências de homens que fugiram de Jerusalém para dedicar-se ao estudo das letras bíblicas. O mais é desolação. Então se pergunta por que o mar da Galileia é tão fresco, é tão gentil, e o outro é tão salinado. Estive lá no mês de janeiro e pude observar que a pessoa se deita e flutua, fica lendo, flutuando sobre as águas, 10 vezes mais salgadas do que quaisquer águas do mar. Por quê? Porque o mar da Galileia é gentil. Toda a água que entra pelo norte sai pelo sul. Mas o Mar Morto é egoísta. Toda a água que recebe 400 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo, ele as acumula, ele as assassina pelo egoísmo. Na humanidade, existem duas humanidades. Aquela humanidade gentil, tudo que recebe doa, tudo que tem espalha, tudo que conhece divulga. A humanidade que se transforma em carinho, em vida, que canta, que sorri, que ama as crianças, que apoia os infelizes. E a humanidade austera, fechada, ácida, cruel. Mas naquela maravilhosa terra de Israel existem também duas montanhas. Uma montanha tem apenas 200 metros acima do nível do mar. Esta defronte da Galileia. Ela ali está diante daquele mar espelho, que não é tão grande, é do tamanho da Baía de Guanabara. Hoje um pouco menor, porque ele está secando, graças à concessão que é oferecida aos outros países que não têm água, exatamente e especialmente a Jordânia. Mas então, ali naquele monte de gramínea verde, em que as rosas de Sharon dão gargalhadas de perfume ao cair da tarde, e o sol, quando fecha o seu leque de plumas douradas, deixa uma fímbria de luz, coroando as nuvens ligeiras, carreadas pelos ventos brandos do entardecer. Ali, ele levantou-se, à semelhança de uma espada de luz, e proferiu o inolvidável sermão da montanha. Então aquela montanha é abençoada. Muitas vezes eu me pergunto, já estive lá 2 vezes, como era possível que ele houvesse falado ali a 5.000 pessoas aproximadamente. O platô deve ser um pouco menor do que esta área. O mais é escarpa. Como é que aquelas 5.000 pessoas podiam ouvi-lo? Ao cair da tarde, um vento gentil soprando que levava a sua voz. Não havia instrumentos que conduzissem a voz. E certa feita, quando visitei a primeira vez, perguntei aos espíritos como é que eles ouviam. Porque o sermão da montanha não pode ter sido gritado. Ele foi proferido com uma tonalidade meiga, penetrante, como um bálsamo, como um perfume de nardo que impregna a superfície e vai ao âmago. Então um espírito muito amigo, historiadora, Amélia Rodrigues, disse assim: meu filho, todos estavam fixados nele e ouviam-no pelo coração, ouviam-no com a mente, naquela hipnose transcendental. Cada qual ouvia o sermão conforme as suas necessidades. Ser alguém injustiçado, bem-aventurados que têm sede da verdade. As vítimas da injustiça, porque ganharão os céus. Então cada qual ouvia conforme a sua necessidade pelo sublime magnetismo de Jesus. Ele falava. E os judeus perguntavam: quem é este homem que fala como todo mundo fala, mas que ninguém fala como ele fala? É que o tom da sua voz estava carregado de amor e de compaixão. Impregnava. Não era tanto o que ele dizia, era a onda vibratória com que ele dizia. Então este monte assinala o momento da história em que muda
toda a ética moral, em que as leis são revertidas e é estabelecido o patrimônio sublime do amor. O amor de transcendência, o amor que leva ao holocausto, o amor do sacrifício, o amor da ternura, da abnegação e da renúncia. Mas há um outro monte, um monte de 800 metros, em pleno coração das montanhas da Judeia, defronte do Mar Morto. Ele se chama Massada. Massada é uma montanha íngreme que se destaca na cordilheira, que atinge 50 graus de calor no verão. Lá em cima, na crista, 800 metros. 100 anos antes de Jesus, cortaram-lhe o pedaço e construíram uma fortaleza. Ficou célebre na história como a fortaleza de Massada. Ali então Herodes o Grande, que era psicopata, que tinha medo de perder o trono, mandou construir numa escarpa um dos seus palácios monumentais. Massada passa a história depois da primeira diáspora, depois do ano 70, quando Jerusalém foi totalmente destruída por Tito, o filho do imperador Vespasiano. E algumas pessoas conseguiram evadir-se e se dirigiram a Massada. Massada contava com 918 indivíduos. E então, o general Franco, tinha que ser Franco, da 10ª Legião, sitiou Massada, ergueu acampamentos em volta para que eles morressem de inanição pela fome e pela sede. Mas esse povo extraordinário de Israel, esses estoicos de Massada, quando os romanos começaram a preencher o vale para fazer uma ligação com a porta da grande muralha, eles reuniram e realizaram 2 discursos, o chefe do grupo. Já os arrietes estavam atravessando na direção da grande fortaleza de Massada. E então, quando os arrietes começam a tentar arrebentar as portas de cedro do Líbano, porque Israel não tinha florestas para grandes madeiras, então naquela noite de luar, uma lua pálida, alguém levantou-se e disse: há uma solução, a morte ou a escravidão. Sermos arrastados a ferro até Roma, para servirmos de escarmento e de humilhação toda a vida até a morte, melhor a morte digna, a submissão. Foi o primeiro discurso. As pessoas estavam aterrorizadas. Deixaremos os celeiros abarrotados, como também deixaremos a água, para que eles saibam que não morremos à fome. Mas que demos a nossa vida por Jeová, por esse Deus sem nome, por Yahvé, para que eles saibam que o nosso Deus é vida. E então teremos que matar-nos uns aos outros. E fizeram um sorteio daqueles que deveriam matar os demais, matar as famílias. E por fim, aqueles que sobrevivessem, suicidassem-se. E na segunda noite, começou a grande matança. O estoicismo, o heroísmo de Massada. Mas como nós sabemos disto? 2 mulheres e 3 crianças refugiaram-se numa furna e acompanharam tudo e sobreviveram. Quando os romanos da 10ª Legião derrubaram a primeira porta e chegaram à segunda porta de entrada da fortaleza, invadiram, estavam os cadáveres. E então eles compreenderam que não faziam escravos dos filhos de Israel. Passou a história, esse estoicismo de Massada, como exemplo de coragem, de valor, até que algo recentemente, no fim do século passado, os grandes estudiosos da ortodoxia hebraica constataram que, apesar do heroísmo de Massada, eles haviam infringido uma das leis mais grandiosas do Decálogo: não matarás. O homicídio e o suicídio são condenados energicamente pela Torá. Destituído então a face do heroísmo, recomendando a vida, sempre a vida, conforme a tradição hebraica de quantos mil anos? Quase um pouco mais de 5.000. E Massada hoje é a desolação. Massada hoje é o símbolo da morte.
Então há dois montes em Israel, o monte das bem-aventuranças e o monte de Massada. Na humanidade, há duas humanidades. Essa humanidade que canta, essa humanidade que serve, que tem ideal, essa humanidade que trabalha pelo bem e não espera qualquer recompensa. Essa sociedade que esparza o perfume da alegria e da esperança. E aquela humanidade austera, cruel, que ainda vija no crime, na hediondez, nas manifestações mais bárbaras do preconceito, nesse terrorismo perverso que mudou a face da terra, quando o fanatismo religioso elegeu as pessoas bombas, homens, mulheres, crianças, para matar-se matando, na perspectiva falsa de encontrar o reino dos céus, através do caminho escabroso do crime hediondo. Como se Deus necessitasse de utilizasse da crueldade para salvar uma elite assassina de vidas inocentes, que tem naturalmente o respaldo das reencarnações anteriores que as explicam. Então a humanidade tem dois mares, a humanidade tem dois montes. Na humanidade existem dois instrumentos especiais que fazem parte do nosso dia a dia: as pontes e as paredes. A função da ponte é diminuir a distância, é superar o abismo, colocar de uma borda a outra, para facilitar o trânsito e diminuir a aspereza das marchas. Há pessoas pontes, gentis, sempre devotadas, e há pessoas paredes, que obstaculizam o passo. No Brasil, o cinismo criou um brocado popular. Se eu posso dificultar, para que facilitar? Pessoas paredes. Essas pessoas paredes serão vencidas pelas pontes, como Massada está sempre superado pelo monte das bem-aventuranças, como o Mar Morto, que também está desaparecendo, recuou quase 8 quilômetros. E agora novos processos de irrigação estão tentando trazê-lo à postura antiga, porque hoje ele é também fonte de vida, graças às substâncias lodosas, para as dermatosas, para a beleza da pele, que foram cedidos os direitos a um laboratório que cuida dos cremes de beleza para a humanidade. Caríssimos, aliás. Aliás, até eu passei um pouquinho da lama na cara, mas não adiantou nada. Fiquei com cara de revolucionário, borrado, mas velhote da mesma forma. Então a humanidade viaja nem para uma religião formal, porque vivemos numa sociedade de vários níveis de evolução. Como ainda escreveu Ouspensky, há aqueles que estamos no nível da consciência de sono. Somente eu. E ainda no Brasil nós temos o ditado: primeiro eu e os meus, como se ninguém fosse dos outros. Eu encontrei a menina assim: Divaldo, minha mulher. Eu digo: ué, até quando? Porque na hora que ela morrer já não será sua. Mas você quer que eu diga como? Não, a mulher com quem eu vivo, com quem me casei, porque ela não é sua. Mas também as mulheres assim: meu maridinho, aquela gracinha, que também vai desaparecer. É muito bonito, mas é algo ainda da posse. Aqui está o marido, o homem com quem eu vivo, nem sempre bem, mas é que Deus me permitiu estar repartindo as minhas coisas. Esse nível de consciência de sono faz parte do nosso processo da evolução. Ouspensky nos assevera que 90% da sociedade ainda está na consciência de sono. Eu achei um exagero, eu pensava que era 88%, ele diz que é 90%. Então estamos num estado de consciência de sono. Não nos interessa o bem dos outros. Eu estou bem, logo está tudo bem. Mas a evolução é inevitável e nós passamos, graças às reencarnações, para o segundo nível de consciência, a consciência desperta. Joana de Ângeles propôs-me fazer uma mudança na proposta de Ouspensky, na consciência semi-desperta. Porque quando nós estamos no escuro, vamos entrando no túnel,
Cada vez que entramos é mais escuro. De repente ele faz uma curva e nós vemos a saída. Vamos agora clareando a visão até a saída. É a cova de Platão, onde as sombras eram projetadas sobre a parede. Até que alguém sai e vê este mundo encantador e volta correndo. Venham, a vida é bela lá fora. E os velhotes de consciência de sono, nasci aqui, eu morro aqui, não existe nada lá fora. Então nós estamos saindo do nível de consciência de sono para a consciência desperta. Alguns já estamos na consciência desperta. Não mais eu, nós. Muitas vezes eu examinando, ouvindo oradores, eu noto aqueles que dizem assim, vocês, consciência de sono, porque ele é diferente. Quando um bom orador, como o jovem Teixeira, nós, nas coisas boas, nas coisas negativas, eu. Então é o pronome de humildade. Nós. É tão fascinante esse pronome de humildade. Já é a consciência desperta. Se nós somos católicos, já trabalhamos lá para poder ajudar a igreja na quermesse. Se somos espíritas, adoramos dar passe. Eu tive uma fase que eu já andava com as mãos assim, para dar passes das pessoas. Às vezes chegava e dizia, de volta com dor de cabeça, pouco me importava onde. A dor de cabeça. Havia descoberto, despertei, estava de consciência desperta. Era algo tão fascinante que um dia eu fui visitar um senhor com um câncer ganglionar. Eu nunca tinha visto. Uma cena horrível, todos os gânglios à amostra, entumecidos, e aquele homem morrendo. E a esposa disse, ele está morrendo, está desenganado, é um câncer com metástase. Eu tinha 18 anos e 40 de estupidez. Então, ela disse assim, o que é que o senhor acha? E eu vi o espírito nobre Bezerra de Menezes. Doutor Bezerra olhou para ele e chorou. E eu perguntei, meu irmão, ele vai ficar bom? Doutor Bezerra disse, vai, meu filho. Eu voltei para a sala e disse assim, não se preocupe, ele vai ficar bom, minha senhora. Ah, mas o médico desenganou. E o que é que o médico sabe? Doutor Bezerra está dizendo que ele vai ficar bom. E apliquei um passe. Transpirava em cima do doente aplicando o passe. Diga assim, meu Deus, dou metade da minha vida, eu não tenho família, ele tem 4 filhinhos e tal. Aquela peroração. E disse para ela terminar, amanhã às 10 eu estou aqui. Passei a noite orando, o dia orando, no dia seguinte lá vou eu. Quando eu chego à casa, estava uma coroa fúnebre, usava-se colocar na porta quando morria alguém. Eu digo, nossa, será que foi ela que morreu? Porque ele não podia morrer. Quando eu entro, estava no velório, o homem morto e ela assim no caixão. Quando eu entrei, nunca me esqueci, ela olhou para mim e disse assim, vai ficar bom, não é? Não vai ficar bom? Eu disse, doutor Bezerra, o senhor não disse que ele ia ficar bom? E o doutor Bezerra disse, ficou, meu filho, não vai ter mais doença. Eu nunca mais dei informação dos espíritos, porque a visão dele era diferente. Ficar bom era sair da carcaça. Para mim, ficar bom era ficar enjaulado. Olha, ele tinha razão. Então eu dava paz. Era o período da consciência desperta. Mas aí eu terminei equilibrando. Hoje eu dou os passes disfarçados, sorridentes, mais suaves. Nós evoluímos para o 3º nível de consciência, a consciência objetiva, a consciência de si. Nós descobrimos que somos uma máquina, porém regidos pela consciência. Na colocação verbal, nós nos encontramos numa máquina que a consciência controla. E a consciência tem 7 funções. Quando nós conseguirmos controlar estas 7 funções, avançaremos para a consciência cósmica, coincidindo com o pensamento de Emílio Lopes, o pensamento cósmico, esse pensamento da individuação junguiana. Então é natural que para cada nível de evolução haja uma crença. Pessoas há que somente acreditam no que tocam. Eu dialogo com os funcionários da mansão, com as pessoas mais modestas, converso com eles para aprender. E quando eu falo da reencarnação, por exemplo, alguns têm tanta dificuldade, isso quer dizer que a gente morre e entra de novo no outro corpo e fazem aquele rolo. Eu digo, é mais ou menos assim, mas deixa para lá, vamos falar de outra coisa. E aqueles outros que necessitam de uma visão cósmica. Então a religião do futuro será
a religião do amor. Quando nós tivermos Cristo, mas por que Cristo? Porque Ele é o construtor do planeta terrestre. Quando a grande Via Láctea estava em ebulição, o Pai Celestial concedeu ao Espírito Cristo Jesus, ao encarnar-se na Terra, receber o nome de Yeshua ben Yosef. Então o Pai lhe dá um pedaço desta Via Láctea, para que ele, com os engenheiros transforme num plano no qual ele é o guia espiritual e o governador até hoje. Plano terrestre, há cerca de 4 bilhões de anos, que ele vem trabalhando esse conjunto, melhorando a atmosfera, modificando lentamente o eixo da Terra para a grande verticalização. Quando será o mundo de regeneração? Então esse Cristo amor, desde os primórdios, mandou os seus embaixadores, que foram confundidos com Deus. Seus embaixadores que se acreditaram, pelo menos alguns deles, como um novo Messias. Então nós tivemos Moisés, o grandioso legislador, o homem que estabelece as bases da legislação universal, porque em todas as legislações do mundo, alguns dos paradigmas do decálogo estão presentes. Respeitar pai e mãe, não furtar, não adulterar. Enfim, aquele decálogo extraordinário que ele recebe da montanha por inspiração divina dos emissários do Cristo, demonstram-no como também emissário do Cristo. Krishna, Sakyamuni, todos eles embaixadores, mais tarde Mohammed, que vem tentar fazer a união das tribos dispersas da Arábia e apresentar a beleza do cristianismo, porque ele era ex-cristão. E mais tarde transforma isso na guerra, quando ele começa a impor a sua doutrina pela espada. A doutrina da lua transparente da estrela, do quarto minguante, para se transformar, durante um largo período de intolerância, intolerância, que também os ditos cristãos tiveram quando se catolicizaram. As cruzadas vergonhosas, a santa e maldita Inquisição. Mas Deus não nos deixou a abandono. Nos manda Francesco Bernardone, il poverello, o suave cantor, o pobrezinho, Teresa d'Ávila. Manda-nos espíritos de escola, não apenas na religião. Abraham Lincoln, para falar dos direitos humanos e da democracia. Roosevelt, Albert Schweitzer, Madre Teresa de Calcutá e quantos outros que deram à vida sentido, a figura modesta de Francisco Cândido Xavier, enquanto Madre Teresa dizia, não sou eu quem vive, repetindo Paulo, é necessário que amemos até doer. Chico Xavier a dizer, eu não sou nada, eu sou um sapo com uma vela acesa na cabeça. A vela acesa é a mediunidade, quando a vela apaga, o sapo, brucutu, vai para o pântano. Mas dizia também suavemente, eu sou um lápis na mão de Deus, que os espíritos escrevem o que querem. Então vós sois deuses. Não está dito que vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço, e muito mais, se quiserdes. Nesta religião gloriosa do futuro, o amor tomará conta de nós. Por enquanto, o Espiritismo é a melhor psicopedagogia para criar em nós a metodologia do ato de amar, aprender pelo conhecimento a amar, porque se o amor não for lúcido, vira fanatismo. Por isso que as vozes disseram, espíritas, amai. Este é o primeiro mandamento. Espíritas, instruí-vos. É uma continuação daquele, para que as duas asas, o sentimento e a inteligência, possam levar-nos à sabedoria. É hoje que começa a nossa grande transformação moral. É hoje que o Senhor Jesus olha para nós e, repetindo a mensagem daqueles dias, diz suave e docemente, ó vós, que vos encontrais aflitos, pensai em mim, recebei de mim o meu fardo,
Aceitai o meu jugo. Leve é meu fardo, suave é meu jugo. Vinde a mim, eu vos consolarei. Ó Jesus, estemos na noite escura das nossas paixões e te dizemos, tem misericórdia da nossa infinita miserabilidade. Dá-nos uma nova chance. Faze que brilhe na paisagem do continente da nossa alma a mirífica luz da tua misericórdia e compaixão. Ajuda-nos a ajudar-nos, através da ajuda que possamos oferecer ao nosso próximo. Ontem prometemos-te fidelidade e tombamos nos vales da escuridão. Novamente chamados ao teu rebanho, aqui estamos cheios de asperezas, com as mesmas anfractuosidades de ontem, dividindo-nos, repetindo a frase latina, dividit et imperat, divide para governar. Quando tu nos ensinaste a unir o rebanho do qual tu és o único pastor, ajuda-nos a entender que somos servidores e não donos da seara, que estamos em trânsito e que a vida mais larga sempre é muito curta depois que passa. Ajuda-nos a deixar pegadas luminosas, para que aqueles que venham depois de nós possam dizer na escuridão, por aqui passou um anjo, que deixou setas apontando o porto de segurança. E acima de tudo faze que nos olvidemos de nós, para nos recordarmos de ti, como disse João, o Batista. É necessário que eu diminua, para que ele cresça. E no mais, dá-nos uma outra chance, como já nos ofereceste a doutrina espírita. E se não correspondermos como seria o ideal, fazendo melhor, apiada-te de nós e ajuda-nos mais uma vez, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja.